Agora eu quero falar sobre como você pode aplicar o método Rirendoku com o seu material. Lembrando, o método Rirendoku é o meu método de estudo de kanji, de ensino de kanji, que eu uso com os meus alunos, e ele se baseia em 3 etapas. Numa etapa onde você compreende tudo sobre o kanji, uma segunda etapa onde você treina essa sua compreensão do kanji e uma terceira etapa onde você lê o kanji sendo utilizado em um texto específico. Então, são essas 3 etapas. Eu vou mostrar para vocês como vocês aplicam isso em um material que vocês já tenham. Primeira coisa que você vai fazer é a primeira etapa, que é a compreensão. Você vai pegar os kanjis do material que você já tem. Por exemplo, sempre uso de exemplo o Mina no Nihongo, que é um livro muito popular, que é um livro que tem muito material em português oficial desse livro também. Então, se você quer aprender os kanjis que aparecem aqui, você pega, digamos assim, os kanjis da lição 1, todos os kanjis que aparecem na lição 1, você vai pesquisar o significado de cada kanji, porque aqui não vai aparecer os kanjis separados, vai aparecer tipo kaisha, kaisha que é a empresa, né? Aí tem kai e sha. Você tem que pesquisar o significado de cada um desses kanjis. Você pesquisa o significado e aí você vai depois pesquisar a ordem de traço deles e aí você vai pesquisar as leituras deles e aí você vai pesquisar as palavras. As palavras você já tem várias, porque aqui tá aparecendo as palavras, né, em kanji, com kanji. Mas faz assim um dever de casa um pouquinho mais completo e pesquisa outras palavras, não fica só com as palavras que aparecem aqui. Dá uma pesquisadinha, pelo menos mais uma palavra que usa esse kanji. E aí você vai ter que ver frases com essas palavras. Novamente, você já tem um monte de frase aqui, mas é legal você pesquisar frases diferentes com as palavras novas que você verificou, ou pelo menos pesquisar frases diferentes com as palavras que você já tem aqui do Mina no Nihongo. A segunda etapa que você tem que cumprir aqui é criar suas próprias questões de prática com o seu material de base. Nós estamos falando do Mina no Nihongo aqui. Se nós estamos falando desse material, tem muita frase nesse livro. Você pode pegar e você pode separar essas frases, você pode escrever as frases no caderno, e aí você não escreve o kanji, e aí você cria um exercício de escreva o kanji da frase. Você mesmo pode criar esse tipo de exercício para você. Ou então, escreva a leitura do kanji na frase. Esse tipo de exercício é um exercício que vai ajudar muito você a conseguir aprender esses kanjis mais rápido. Principalmente se você escrever no caderno, cara, a potência de você escrever no caderno os kanjis é absurda. Parece zoeira, mas é muito sério. É muito incrível quando você vê o resultado de você usar um caderno e escrever os kanjis quando você está praticando. É, tipo, incrível. A última etapa é você voltar para a leitura do material sem furigana. No Mina no Nihongo, por exemplo, não tem parte sem furigana. Ele todo tem furigana nas coisas. Então, eu recomendo que você faça o seguinte, que você pegue aquelas frases que você estava estudando, escreva todas elas sem furigana e tente ler nessa etapa. Se você fizer isso, quando você conseguir ler todas aquelas frases com todos aqueles kanjis sem furigana, você vai ter dominado esses kanjis. E vai ser muito difícil você esquecer esses kanjis depois. Claro, pode acontecer de você ficar, como é que era mesmo a leitura daquele kanji? Não consigo lembrar. Mas vai ser um detalhe de todos os kanjis que você tem que aprender. Esse livro aqui, ele tem uma média, eu sei que ele tem uma média de 10 a 15 kanjis novos por lição. Porque eu sempre que eu uso esse livro com os meus alunos, eu separo os kanjis do livro para os meus alunos aprenderem. Então eu sei que tem mais ou menos essa média de 10 a 15 kanjis novos, né? Aí na lição 2 aparecem mais kanjis. Então, se você fizer essa prática com cada lição, você não vai arrastar esses kanjis para a lição seguinte. Isso não é só com o Mina no Nihongo, isso é com todos os materiais de japonês que você pode pegar. Todos os livros. Se você aplicar o método Rirendoku usando essas 3 etapas, você com certeza vai aprender a ler os kanjis sem furigana. E vocês já sabem, sem você conseguir ler e entender os textos sem furigana, os kanjis sem furigana, você não consegue evoluir no japonês.
Queremos evoluir no japonês, certo? Então, atenção aos kanjis. Agora eu tenho uma dica para você se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.